Olá, pessoal! Nessa aula vamos aprender a utilizar as notifications, um recurso muito utilizado por vários aplicativos. Elas são empregadas com o propósito de avisar e notificar o usuário a respeito de alguma informação relevante no contexto do aplicativo. Pode ser uma atualização ou até mesmo uma mensagem convidativa para que o usuário volte a utilizar o seu aplicativo. Vamos ver sobre notificações remotas e locais, bem como as ações de notificação, que facilitam a vida do usuário. Começamos vendo como funcionam as notificações remotas de usuário, conhecidas também como Push Notifications. É importante ressaltar que esse tipo de mensagem não depende somente da aplicação em si, mas também de servidores externos. Observamos agora como é o funcionamento. Primeiramente, o aplicativo deve estar registrado como um aplicativo capaz de realizar as Push Notifications. Quando essa notificação for feita, o próprio iOS vai solicitar ao APNS, que é o Apple Push Notification Server, para que envie um Device Token, ou seja, uma chave de identificação única para aquele dispositivo. Depois que o APNS fizer este envio, é a vez do aplicativo enviar essa chave única para um outro servidor. Esse servidor é quem deve ser configurado para que a Push Notification possa ser enviada. Quando algo interessante acontecer, o desenvolvedor pode, através deste servidor, disparar uma Push Notification. O servidor, então, se comunica com o APNS que fará o envio da notificação para o aplicativo. Agora vamos fazer um pequeno tutorial passando por estes pontos. Bom, o primeiro passo é a criação do certificado SSL. Para isso, você deve abrir o Keychain Access no seu Mac. A seguir, vai em Assistente de Certificado e depois em Solicitar um certificado de uma autoridade de certificado. Quando for pedido, coloque o seu Apple ID e o seu nome. Nesse momento, será possível baixar um arquivo .cert-signing-request. Salve este arquivo, pois iremos utilizá-lo no próximo passo. O segundo passo, nós vamos fazer algumas alterações no Develop Portal. A seguir, então, acesse no Develop Portal da Apple os certificados, identificadores e perfis e adicione a sua aplicação. Nesse momento, não esqueça de fazer a habilitação dos serviços de Push Notifications no seu aplicativo. Você vai colocar o identificador, vai colocar as informações de bundle e no momento da criação deve ser feita então a habilitação de Push Notifications conforme indicado. Clique em continuar e já a seguir nós vamos fazer a configuração desse serviço de Push Notifications. Já com a aplicação criada, vamos então fazer a configuração do serviço de Push, ainda no Develop Portal. Vai em Development SSL Certificate e clique em Criar um certificado. Agora você vai fazer o upload do arquivo de certificado que foi utilizado anteriormente. Com isso, você vai gerar um novo certificado. É importante que você faça um download desse novo certificado e faça a instalação dele na sua máquina, de forma simples, apenas fazendo 2 cliques no arquivo que foi previamente baixado. Agora, nós precisamos voltar para o Keychain. Observe que nós precisamos fazer a geração de um arquivo de extensão P12. Na aba da esquerda, clique em Meus certificados e o certificado que você acabou de criar no Develop Portal deve estar aparecendo. Verifique o bundle da aplicação. Clique com o botão direito e acesse a opção de exportar o arquivo como arquivo P12. Salve o arquivo, pois nós também vamos utilizá-lo no próximo passo. Agora, nós vamos passar para a parte da configuração do servidor. É importante que você faça a configuração correta do seu servidor. Para isso, você deve escolher algum servidor já existente como parse.com ou criar o seu próprio servidor.
assumimos que você esteja utilizando o parse. Nesse caso, é importante que siga as instruções da documentação do parse para a sua configuração correta. Para acessar a documentação, acesse o link que está aparecendo no vídeo. Bom, agora que seu servidor já está ok, vamos configurar o seu aplicativo através da utilização do framework do parse. Esse framework ele requer uma série de outros frameworks que sejam importados lá no seu projeto do Xcode. Observe que estamos utilizando um framework desenvolvido numa linguagem legada. Por esse motivo, estamos empregando as bridging headers. Consulte a documentação da Apple para saber mais detalhes de como empregar linguagem legada num projeto Swift. Bom, entramos então agora no App Delegate e vamos fazer a configuração da aplicação em si. Observe que nós estamos no método de Did Finish Launching with Options e é aí que nós vamos fazer a configuração em si do aplicativo. Começamos então com o registro da chave de cliente e a identificação da aplicação. Nesse momento, nós devemos setar os tipos de notificações que a nossa aplicação irá exibir quando uma push for enviada. Neste caso, estamos liberando a possibilidade de alertas, de badge e de som. Observe através do tipo User Notification Type. Uma vez criado um conjunto de settings com essas propriedades que iremos utilizar, podemos então registrá-las no Shared Application. Então, nós vamos empregar um método específico para isso, que é o did-register user notification settings, para verificar que o aplicativo conseguiu, de fato, setar as settings corretamente. Nesse momento, chamamos o método register for remote notifications, que irá pedir a autorização do usuário para que as notificações push sejam enviadas. Conforme explicado anteriormente, o iOS irá dispor de um token único para esse dispositivo. Se esse token for registrado corretamente, o método did-register for remote notifications with device token será invocado corretamente. Nesse caso, devemos enviar ao servidor do parse a informação desse dispositivo, para que no momento do envio da mensagem push, o parse saiba para quais dispositivos a mensagem deve ser enviada. Caso o token do dispositivo não possa ser obtido, o método did-fail to register for remote notifications with error será invocado. Finalmente, o método did-receive remote notifications irá ser chamado quando a notificação de fato ocorrer. Passamos agora para o envio da notificação. Finalmente, já que está tudo setado, basta ir até o seu servidor, nesse caso o parse, e disparar a notificação. Lembrando que não há garantia de entrega e que o tempo de entrega da notificação pode variar de alguns segundos até algumas horas. Agora que nós já temos configurado o servidor do parse, vamos observar como é que acontece a notificação, o recebimento dessa notificação em um dispositivo. Nesse caso, nós estamos aqui recebendo a notificação dizendo que it's time. Observe ali que temos o ícone e o nome da aplicação que foi setado no Xcode. Continuando com as Remote Notifications, vamos ver agora um segundo tipo. As Silent Notifications são um recurso disponibilizado a partir do iOS 7. Quando uma Silent Notification alcança um dispositivo, o usuário não é informado a respeito daquela notificação. No entanto, o aplicativo percebe a notificação e recebe um tempo determinado para fazer o download de algum conteúdo novo e apresentá-lo de forma adequada ao usuário. Esse recurso é especialmente útil para a sincronização e obtenção de novos conteúdos para manter o aplicativo atualizado. Vamos ver como funcionam as Silent Notifications na prática. Observe que, por se tratar de uma notificação remota, nós vamos seguir os mesmos passos das notificações anteriores. Além disso, precisamos setar o modo UI Background Modes para Remote Notifications, tanto nas capabilities do projeto quanto na própria playlist. Uma vez que essa configuração tenha acontecido de forma correta, nós vamos então para o App Delegate e nós vamos precisar implementar um novo método. Esse método se chama did-receive remote notifications with completion handler, fetch completion handler.
Esse método ele vai ser chamado independente do estado do aplicativo, diferente da versão onde não há Fetch Completion Render, que vai ser chamado somente quando o aplicativo estiver aberto e vai ser utilizado para as push notifications. Uma vez que a gente tem implementado, nesse caso aqui, só estamos fazendo um print dizendo que recebemos essa notificação silenciosa, nós precisamos então fazer a configuração correta do servidor. Observe que no caso do servidor, a gente tem que enviar uma mensagem que não vai conter a parte de alerta. Essa mensagem é configurada no JSON, no caso do parse. No momento do envio, não vai aparecer nenhum alerta para o usuário. Simplesmente o aplicativo vai entrar em execução, realizar a tarefa que nós colocamos para executar, que nesse caso é um simples print. Observamos que recebemos a notificação sem ativar o método de recebimento da notificação remota, que foi configurado no exemplo anterior. Passamos agora para as notificações locais, que não dependem de nenhum servidor externo. Para as notificações locais, nós vamos também empregar um App Delegate. Nesse caso, podemos setar novas notificações, consultar existentes, apagar aquelas que já foram setadas, além de realizar uma determinada ação quando o aplicativo for lançado a partir de uma notification. Vamos ver agora como funciona isso na prática. Como exemplo, nós vamos fazer um lembrete que vai ser disparado a partir de 1 minuto no momento em que nós fizermos a abertura, ou que o usuário fizer a abertura desse aplicativo. Nesse caso, nós vamos então, aí a partir do App Delegate, nós vamos chamar um método que vai setar essa notificação. Nesse método, nós vamos criar uma variável que vai conter as configurações da notificação local que nós estamos criando. Nesse caso, estamos colocando uma informação do teste de notificação como sendo o corpo do alerta, um título informativo, e estamos colocando a data de disparo, ou momento de disparo, para 60 segundos a partir do momento da ativação desse aplicativo. Observe agora que, ao executar o aplicativo, nós vamos ter essa local notification sendo setada e, em seguida, a partir do momento que o usuário receber, ele vai receber uma confirmação na sua tela dessa notificação. Observamos agora como é que fica o resultado final na tela do usuário. Esse usuário abriu o aplicativo, nós fechamos de novo o aparelho, o iPod, e em seguida nós temos a chegada da notificação no sistema. A partir do iOS 8, uma notificação pode vir acompanhada de actions, ou seja, de ações que o usuário pode disparar ao ver uma notificação. Para isso, nós precisamos fazer exatamente 3 passos. Primeiro, vamos registrar cada uma dessas ações. Para cada ação, iremos colocar um identificador, um título e um modo de ativação, além de se a ação requer algum tipo de autenticação ou não. Além disso, temos as categorias, que também possuem uma identificação. Para cada categoria, é possível associar um conjunto de ações que tenham sido previamente declaradas. Para tratar uma ação, devemos então implementar o método Handle Action with Identifier, ou seja, o que vai ser feito exatamente na hora em que o usuário escolher uma determinada ação. Vamos ver um pequeno exemplo de como as ações funcionam na prática. Primeiramente, devemos registrar as ações e associá-las a uma determinada categoria. Observe que cada notificação vai poder setar uma categoria na qual as ações que tenham sido registradas estarão disponíveis. Começamos então adicionando 2 ações de aceitar e declinar. Essas ações devem ser configuradas de acordo com o comportamento que queremos que elas tenham. Essas ações vão ser adicionadas ou associadas à categoria de invite. Assim, uma notificação que utilize a categoria de invite poderá ter 2 ações, decline e accept. Observe que agora, na definição das configurações das notificações, devemos colocar qual o conjunto de categorias que estará disponível para essa aplicação. Isso é feito através da configuração de UI User Notification Settings, adicionando então a categoria da qual faz parte. Agora, precisamos colocar na notificação local que a gente havia registrado que estamos adicionando a informação da categoria.
indicando que essa notificação terá as opções de aceitar e declinar. Agora precisamos tratar cada uma das ações disponíveis. Para isso, implementamos o método Handle Action with Identifier for Local Notification e verificamos o valor do identificador para tomar a ação correta. Nesse caso, apenas estamos imprimindo qual foi a opção escolhida. Observamos agora como ficam as notificações no aparelho do usuário. Bom, no aparelho do usuário, quando a notificação aparecer, ele vai ter as opções, nesse caso aqui, de aceitar ou declinar o convite que tenha sido recebido. Nessa aula, vimos como realizar notificações remotas e locais. Ainda, vimos que existem notificações que são de usuário e notificações silenciosas, que podem ser empregadas para pequenos updates de conteúdo da aplicação. Por fim, vimos que cada notificação pode vir acompanhada de uma ação. Não se esqueça que para acessar esses recursos é sempre necessário pedir a permissão do usuário. Fazendo um bom uso de notificações, seu aplicativo ficará mais dinâmico e interativo, permitindo uma melhor experiência de uso. Aproveite esses recursos e bons estudos!